Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, que honra, que alegria poder falar com você um pouquinho a respeito desse altar que era o primeiro ali, antes da pessoa chegar na presença de Deus, antes da pessoa adentrar no tabernáculo. Ela tinha que passar pelo altar do holocausto, aonde ali o sangue, né, do holocausto era o caminho para você adentrar, né, ali a presença, para você poder evoluir ali dentro, para você poder se achegar ali dentro. E hoje, né, o sangue de Jesus, né, quando nós cremos no sacrifício da cruz, quando nós temos a ciência, a consciência, a fé, a crença, né, em Cristo Jesus, o sangue dele, né, é que nos lava de todo pecado, é que nos redimiu, né? O sangue de Cristo, através do sangue de Cristo nós somos redimidos, lavados, purificados e somos aí, né, novas criaturas através do sacrifício de Cristo. Então nós vemos aqui neste capítulo 38 do livro de Êxodo essa importante, né, confecção desse altar. Nós vemos também Bezalel cumprindo ali as direções, né, que foi dada a ele com muita, como que eu posso dizer, com muita precisão. Então ele é uma inspiração também, recebeu uma ordem, uma direção e cumpriu. E de tudo, gente, o que que eu percebo, né? O que que eu tenho, o que que tem despertado na minha vida essa leitura de Êxodo, essa meditação de Êxodo, que mais do que qualquer outra coisa que a gente possa oferecer para Deus, é a obediência, né? Não adianta eu e você, nós queremos encontrar caminhos para sermos melhores se nós não estivermos dispostos a sermos obedientes. E principalmente com o seu chamado. Existe algo que você tem habilidade e que você faz brincando, que você faz, sabe, com muita naturalidade, porque é o seu dom. Aí você fica insistindo em algo que você não tem habilidade o suficiente, que não é o seu dom, mas você acha que vai ser mais rendável, que você acha que vai ser, sabe, que de tudo, o que eu tenho entendido também é que a gente precisa ter paz, gente, em servir a Cristo, em paz, contentamento de dia, sabe? Hoje, se você se preocupar com uma situação que hoje você não pode resolver, a única coisa que você vai conseguir com essa preocupação é ficar ansioso, ansiosa, triste, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que que eu percebo, sabe, diariamente aqui estudando o Êxodo, meditando, né, na Bíblia, eu percebo que a gente precisa se encher da paz que excede todo entendimento, de contentamento, de alegria, falar: Senhor, eu estou feliz, né, Pai, eu te agradeço, Pai, eu quero estar plena. Não adianta você ficar sofrendo por antecipação, sabe? A sua preocupação não vai resolver o problema, né? Então descansa no Senhor, seja obediente, sabe? A gente vai mergulhar nesse capítulo aqui, olha a riqueza de detalhes, né? Presta atenção no quanto as pessoas ali, elas estavam dispostas a se achegar diante de Deus, né? Diante da excelência. Hoje em dia a gente não tem esse cuidado, né? Com essa excelência na adoração, com essa excelência na busca. A gente precisa rever algumas coisas. Eu falo a gente porque eu também, né? Todos nós precisamos rever algumas coisas. Amém? Vamos orar, já coloca nos comentários, fala que o teu servo ouve, que a tua serva ouve, né? Muitas pessoas gostaram do testemunho da irmã que eu coloquei no capítulo anterior, 37, no final tem um testemunho. A irmã, ela não quis, gente, ali gravar um vídeo, ela não tem habilidades com vídeos, ela também não quis se expor, eu respeitei, né, ali, porque só o fato dela trazer
o testemunho em áudio e permitir que fosse colocado aqui no canal, eu já fiquei muito feliz e muito honrada, né? E aí eu coloquei algumas imagens de cachoeira, que eu fui aqui a cachoeira perto de casa, mas eu poderia ter colocado só o áudio, um fundo preto, ou só um áudio, uma foto parada. Eu tentei fazer o melhor, peço perdão para aqueles que não gostaram, mas, né, eu sou muito edificada com o testemunho de outras pessoas e eu acho que a gente precisa se alegrar, né, e aprender. Eu recebi também mensagens de pessoas que foram edificadas, que foram tocadas. E, gente, né, tudo na vida a gente tem que ser flexível, né? É bom a gente ter uma coisa diferente, a gente aprender algo diferente. E se o Espírito Santo de Deus é que conduz os nossos devocionais diários, então a gente tem que simplesmente se deixar ser conduzidos por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, permaneça conosco, permaneça conduzindo este devocional, que diariamente, Senhor, a tua presença seja real nas nossas vidas. Pai, eu confesso que em meio a tanta fumaça, tantas queimadas e esse aquecimento absurdo da terra, né, no Brasil, eu vendo tudo isso, né, não consegui gravar lá fora, o dia foi difícil, cheio de fumaça, ventania. Eu cheguei a pensar que o Senhor voltaria hoje. Mas a gente não sabe, né, nem o momento, qual é o momento da sua volta, mas as coisas estão ficando difíceis. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos blindar, nos proteger e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através, né, desse capítulo. Eu declaro que em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha só, fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado Altar dos Holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 metros de altura, e como era quadrado, com 2,25 metros de cada lado, nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede sobre o rebordo do altar embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze, fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio, o lado sul para o Nequeb, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata, o lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze.
Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 metros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6,75 metros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino, trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2,25 metros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze e todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizama, que da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados do recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos. Em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar.
as bases do átrio, ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo, em toda a área do átrio. Então, né, essa espécie de relatório contábil demonstrado, né, demonstrando claramente com exatidão como foram, né, investidos os recursos de mão de obra e das ofertas para a construção do tabernáculo. Nos oferece uma ilustração nítida sobre a prestação de contas que devemos ao nosso Senhor Jesus. Quanto ao uso de todas as capacidades, dons, oportunidades que Ele nos dá durante a nossa experiência na Terra. Ou seja, né, como usamos os nossos talentos no reino, tanto as riquezas recebidas, né, dos egípcios, como a habilidade recebida da inspiração direta de Deus. Tinham como propósito mais importante erguer um templo de perpétua adoração ao Senhor. Nessa época, um talento significava mais de 30 quilos, ou 3.000 ciclos, o que quer dizer que o ciclo do santuário pesava cerca de 10 gramas. Empregou-se, portanto, aproximadamente 1 tonelada de ouro puro só na decoração do tabernáculo. Essa prestação de contas ela é importante, né? No ministério é importante a gente ter essa prestação de contas, a gente saber, né, o que está acontecendo, né? Não é você desconfiar do seu pastor, mas tem coisas que é questão de lógica, né? Geralmente você sabe que o pastor paga um aluguel, que ele tem ali as despesas da água, da luz, e de repente você acredita que além, né, de pagar ali as despesas, está sobrando um recurso. Então seria interessante você perguntar, né? Olha, né, meu líder, né? A gente está suprindo as necessidades, aluguel, água e luz, internet, e tem um caixa de ação social, né? O que nós podemos fazer? Nós teríamos aí, né, capital para comprar uma cesta básica, abençoar uma família. Então a gente precisa sempre ter essa cautela de poder entender o que acontece com o nosso ministério, né? Aonde nós estamos congregando. Tem ministérios que são muito grandes, né? E ali eles estão abrindo novas igrejas, estão envolvidos em ação social, só que essa prestação de contas é importante e não fique com dúvidas, sabe? Às vezes a gente tem dúvidas e a gente acaba tendo interpretações erradas, porque a gente não pergunta, né? Então, se você tem dúvida, pergunte, né? Busque, porque a prestação de contas ela é importante. E a gente, você vê aqui que ele fala, né, que a gente tem que prestar contas dos nossos dons e talentos, porque nós precisamos usar bem, né, esses dons, esses talentos, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Não perca tempo na sua vida, sabe? Com coisas que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. O que você pode fazer hoje por você? O que você pode fazer hoje por essa situação? Qual seria a atitude mais correta hoje? Será que hoje não dá para resolver nada? Olha, pastorinha, hoje é domingo, hoje é o dia que eu vou me alimentar da palavra de Deus com calma, que eu vou tomar um café gostoso, que eu vou dormir mais um pouquinho. Hoje é o dia do meu descanso, hoje eu não resolvo nada. Então, para que você vai ficar esquentando a cabeça? Então, o que você pode fazer hoje? Fazer um bom almoço, tomar um excelente café, fazer um devocional tranquilamente e ter um dia abençoado. Sabe, não dá pra gente ficar querendo, achando que pelo fato de você estar se preocupando, que você tá fazendo algo bom e não tá. Tem pessoas que ela acha que se ela não se preocupar, ela não é responsável. Não, porque eu tenho que demonstrar preocupação para as pessoas ao meu redor ver que eu tô preocupada. Não, quem te falou isso? Você não tem que ficar, sabe, se mostrando o tempo todo preocupada para poder confortar ninguém. Se as pessoas não creem em Deus e não conseguem, né, ter tranquilidade no Senhor, tenha você, sabe?
Você vai resolver o quê? Chorando, se descabelando? Não vai resolver. Então, preste contas ao Senhor, sabe? Mas procure ter uma vida leve, não se cobre tanto, não sofra tanto, sabe? Não sofra pelas pessoas que não mudam, que não rompem. Eu parei, sabe? Eu vivia muito frustrada com algumas pessoas ao meu redor, que sempre do mesmo jeito, sempre reclamando das mesmas coisas. E eu comecei a falar, Deus, não cabe a mim mudar ninguém, é o Senhor. É o Senhor quem muda, é o Senhor que convence, cabe a mim fazer a minha parte. Se você fizer a sua parte, eu te garanto que você vai estar fazendo grande coisa. Faça a sua parte, se mantenha obediente, íntegra, fazendo o que é certo e deixa Deus ser Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, por este dia, pelo dom da vida, por esta palavra gloriosa. Que nós possamos, Deus, estar alinhados com a tua vontade, que os nossos dons e talentos sejam para servir o teu reino, para a edificação do teu reino, Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu habilidades, dons, talentos, capacidade. Então, nos conduza, Senhor, da melhor maneira. É o que oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande, bom domingo, shalom.